Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Roger novamente, do Cursinho Sol. E hoje nosso tema vai variar um pouco, porque a gente vai sair da Idade Antiga para a Idade Média, né? Mas na história, para começar, a gente tem que lembrar que as idades, os tempos não são estanques, não é uma fatia de pão que você corta. Tipo, acabou aqui o Império Romano, que é o fim da Idade Antiga, e surge o castelo, surge... Não, pera lá, né? A Idade Média, ela durou 1000 anos. Nesses 1000 anos, muita coisa mudou, até surgir aquele castelinho, que pra começar não era nem aquele castelinho de Torre Pontuda. Aquilo lá é representação da Disney. Mas isso aí é tema para a próxima aula. Por enquanto a gente vai focar nos primeiros assuntos desse período. E quais são? O Império Bizantino e o surgimento do Islã. Por que eu pus os dois em uma aula? Porque são temas que você consegue matar rápido, vamos dizer assim. Por mais que são complexos e tal, você consegue em uma aula dar os dois. E aí o que eu quero dizer também com isso? Que fica a dica, muitos dos assuntos de história, de geografia ou de outras matérias também podem ser usados na redação. Não são só para questões e tudo mais. Por exemplo, quando fala-se de Islã, muitas vezes cai um tema de redação sobre Oriente Médio, e os repertórios que vocês vão ter sobre a aula do surgimento do Islã são muito interessantes para vocês construírem um texto coerente e bem embasado. Então preste atenção, porque é muito importante vocês pensarem nisso. Por exemplo, às vezes cai um tema sobre democracia, aí vocês podem falar de Grécia na redação, para falar de democracia, para lembrar outros assuntos. Então tudo que a gente vê, principalmente nas ciências humanas, são temas relevantes para se pensar redação, ainda mais aqueles que têm relação com algo mais presente. E no caso do Império Bizantino também. Mas por quê? Vamos lá, vamos começar. Né? O Império Bizantino, na verdade, esse nome bizantino ele surge depois, ele foi dado depois. No período que ele existiu, ele não era chamado de bizantino, ele era chamado de Império Romano do Oriente. Lembra na aula anterior que Roma havia se dividido em duas, em 395, e que aí em 476 o Império do Ocidente acabou, foi diluído pelos povos germânicos? Então, o do Oriente continuou, e ele continuou ainda até 1453. O fim desse império é considerado o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, 1453. Mas de onde que vem esse nome bizantino? É porque é o seguinte, havia uma cidade fundada pelos gregos, que hoje se chama Istambul, né? Hoje o nome é Istambul, mas os gregos fundaram com o nome de Bisos, que fica no Estreito do Bósforo, que é a principal ligação da Ásia com a Europa, ali pelo Mediterrâneo, porque acho que são poucos quilômetros de distância de um lado para o outro, que separa a Europa da Ásia, por ali. E ali é uma região estratégica, né? Os gregos construíram ali para ter comércio marítimo, para ter contato com outros povos e tudo mais. Mas o que acontece? Eles fundam a cidade. Vamos lá, por datas. Em 658 a.C., a cidade fica ali tendo sua movimentação comercial. Em 146 a.C., os romanos vão lá e pegam. Só que os romanos não deram muita importância. Ficou lá a cidade abandonada, largada. E aí, séculos depois, o imperador que a gente falou muito na aula passada, Constantino, vai lá e fala: não, eu vou refundar essa cidade e vou transformá-la na nova capital de Roma, porque ela é estratégica, ela é a principal rota de ligação com o pessoal ali dos persas, do Oriente, e ao mesmo tempo, militarmente é boa porque fica numa península. E o que acontece? Ele refunda Bisos com o nome de Nova Roma. E após a sua morte, essa cidade passa a se chamar Constantinopla. Né? Olha só, Constantinopla. E aí vocês vão ver no slide que eu mandei para vocês, que no mapa, que ela fica bem na pontinha, né? Uma península. E aí o que acontece? Após a dissolução do Império Romano, dissolução não, a divisão, Roma volta a ser a capital, só que do Ocidente, e Constantinopla fica como a capital do Oriente, né? 395. E assim ficou, né? Só que aí, quando Roma cai sobre a mão dos germânicos, Constantinopla se torna o principal centro comercial da Europa daquele período, né? Então se torna a principal cidade. E aí intensifica, se cresce, a cidade se desenvolve. Só que o tempo foi passando, e aí, alguns, nem 100 anos depois, surge um imperador chamado Justiniano. E quem é esse cara, Justiniano? Vocês vão ver no slide que ele governou de 527 a 565, ou seja, fazendo os cálculos aí,
51 anos mais ou menos depois que o Império Romano do Ocidente tinha sido dissolvido. E o que esse cara vai fazer? Durante seu governo de 38 anos, ele vai expandir o Império Bizantino, vamos chamar assim, o Império Romano do Oriente, para tentar reconquistar aquelas terras que estavam na mão dos germânicos. E aí ele expande, vai dominando, ele reconquista a Península Itálica, reconquista um pedaço da Península Ibérica, um pouco do norte da África, ele vai expandindo. Só que, depois que ele morre, com o tempo, o Império Bizantino perde todos esses territórios que eles tinham reconquistados. Porque o que acontece? Os bizantinos, o Império Romano do Oriente, eles se viam como herdeiros de Roma. Apesar de Roma não ser mais o centro político, de ter essa divisão, eles queriam se pôr como o principal império, um império mais poderoso. Então, tentar reconquistar esses territórios era uma forma de mostrar, não, ainda somos romanos. E Roma, por um tempo, ficou nas mãos dos bizantinos. Só que perdeu. E aí o que acontece? Qual que é outro detalhe interessante sobre Justiniano? Vocês têm que lembrar sempre desse nome. Que ele foi o cara que construiu a Catedral de Hagia Sofia. Que vocês vão ver uma foto aí no slide, mas vocês também podem pesquisar no Google, que é um principal ponto turístico hoje de Istambul, que hoje é uma mesquita, mas que está lá. Né? É uma catedral gigante, imensa, que para a época era uma das maiores construções. No seu período também, houve muito a perseguição religiosa de outras crenças. Né? Roma, como eu havia falado, era cristã, né? Não, a gente não usa ainda o termo catolicismo, esses termos a gente não usa. Claro que os ritos romanos foram que deram origem ao catolicismo, mas o, o império, a igreja cristã, a gente chama nesse período de igreja de Roma, eu vou chamar assim, ou igreja ocidental. E aí eles tinham costumes próprios, né? Vamos dizer assim, os bizantinos tinham um, um modo próprio de fazer os seus cultos, suas missas, vamos dizer assim, né? E o Justiniano ele pregava o monofisismo. O que é o monofisismo? É uma vertente do cristianismo que acreditava que Jesus era só divindade, não era humano. Porque nessa época não existia só a Igreja de Roma, existiam várias, pelagianos, arianos, priscilianistas, os romanos mesmo, e etc. E aí ele implanta em Bizâncio esse tipo de culto cristão, né? Que, claro, tinha os santos, tinha tudo isso, mas Jesus para eles era praticamente só divindade. Tanto que existe uma imagem de Cristo deles que é o Cristo Pantocrator, que se chama, que é aquele que é totalmente divino, de pan, de totalidade, né? Outro evento que vocês têm que lembrar do Justiniano é a revolta de Niquet, de 532, que foi o seguinte, Justiniano também tinha seus opositores. E aí em Constantinopla você tinha um hipódromo. E nesse hipódromo teve uma disputa de cavalos e teve a vitória do imperador, mas tinha uma fraude ali e o pessoal se juntou, começou a protestar e se revoltou. E aí eles tomaram Constantinopla da mão do imperador, praticamente, assim. Foi uma revolta que se espalhou. Só que aí, em resposta, o exército de Justiniano foi lá, revidou e matou 35 mil pessoas em um dia só, né? E aí Justiniano morre, né? E, como eu te falei, o império decai, né? Repetindo, perde seus territórios e tudo mais. Mas o que é bom lembrar de Justiniano? Foi um imperador muito centralizador e muito expansionista. Ele reconquistou territórios. Outro detalhe importante sobre o Império Bizantino é o Cisma do Oriente, que ocorreu séculos depois. O que é o Cisma do Oriente? Justiniano morreu lá, daí passou-se 500 anos, mais ou menos, um pouco menos, e no ano de 1054 houve uma divisão religiosa que acarretou no surgimento da Igreja de Roma e a Igreja Ortodoxa, né? Como a gente conhece hoje, a católica e a ortodoxa. Tanto que no slide que eu mandei para vocês tem uma foto do Papa, que é o líder da Igreja Católica, e o Patriarca, que é o líder da Igreja Ortodoxa. Nessa época não existia o termo Papa. O líder da Igreja de Roma era o Bispo de Roma. Então lembre-se disso. E aí o que acontece? Havia conflitos, como eu falei, o Justiniano tinha um monofisismo, o tempo passou, os bizantinos tinham um modo próprio de cultuar, né? Não concordavam muito com Roma. E quais eram essas divergências? Principalmente a questão da língua. Se a Igreja de Roma pregava o latim como que deveria dirigir a missa, os bizantinos usavam o grego.
O grego era a língua oficial de Bizâncio e ao mesmo tempo era a língua oficial da sua igreja. E isso também com questões políticas. Por exemplo, em 1054, Roma pediu ajuda aos imperadores bizantinos, que na época era Teodora III e o Constantino IX, para ajudar a expulsar muçulmanos do sul da Península Itálica. E eles vão lá e falam, não, você vira, a gente cuida da nossa parte e vocês cuidam de vocês. Por quê? Porque religião e política não eram separados. Então para eles era assim, eu cuido da minha igreja aqui, se o muçulmano está destruindo as de vocês aí, se dane. Então basicamente é isso, eles viraram pro bispo de Roma, como a gente chama o Papa, né, mas não existe esse nome, e fala, não, se vira aí, eu vou cuidar do meu, você cuida do seu. O que, que o bispo de Roma faz? Ele excomunga os imperadores bizantinos e os líderes religiosos de Bizâncio. E aí o que acontece? Isso gera uma divisão. Surgem essas duas igrejas, a igreja do Oriente, que falava grego, e a igreja do Ocidente, que falava latim. Ambas tinham santos, ambas acreditavam em Jesus, não era monofisista mais, era um Cristo humano e divino. Porém, é interessante notar que a igreja ortodoxa, diferente da católica, ela tem santos, mas ela não tem imagens, né? Tem imagens assim, quadros, né? Pode ser bidimensional, você tem uma foto, vamos dizer assim, foto não, um desenho. Enquanto que a igreja de Roma você tem estátuas, a igreja ortodoxa até hoje ela só permite bidimensional, você não pode ter estátua, você pode ter quadros. Então eles têm santos, e é interessante que alguns santos da igreja católica são reconhecidos pelos ortodoxos e vice-versa, e tem santo ortodoxo que não é santo católico, e santo católico que não é santo ortodoxo, e por aí vai. Uma briga que até hoje gera muitos atritos e tema interessante para redação, pensar divisão religiosa, intolerância religiosa, pensar que o cristianismo também se dividiu. Então, lembrando, a primeira divisão do cristianismo ocorreu forte, assim, vamos dizer, ocorreu em 1054. Como eu disse, havia várias crenças que eu citei, priscilianistas, arianistas, pelagianos, etc. Mas, falando de instituições, de igrejas mesmo, você tinha a igreja de Roma, que deu o surgimento posterior da igreja católica, e a igreja de Bizâncio, que deu o surgimento da igreja ortodoxa. Então, lembrem disso. Como que era a sociedade bizantina? Existia escravidão. Apesar de na Europa o feudalismo e a servidão serem a base, existia escravidão, só que era uma escravidão urbana e doméstica. Outro ponto interessante, Constantinopla era um principal centro de comércio marítimo da época, como eu já falei. E a arte bizantina era uma arte muito focada no mosaico e na religiosidade. Vocês vão ver no slide que eu estou mandando para vocês que era uma arte toda baseada no bidimensional, nos temas religiosos e mosaicos, né? São imagens bem recorrentes. E aí, como último tópico, antes da gente passar para o Islã, é interessante pensar o seguinte: como foi a crise do Império Bizantino, do Império do Oriente? O que acontece? Os muçulmanos, que são o tema do nosso próximo tópico, estavam ali se fortalecendo e eles foram tomando territórios que eram dos bizantinos, aos poucos, não foi de uma vez, foi tomando, foi tomando, foi tomando. E outros eventos também aceleraram isso, por exemplo, com as cruzadas, que é um tema de uma outra aula, mais especificamente a Quarta Cruzada, entre 1202 e 1204, os cruzados saíram da Península Itálica com um destino a Jerusalém. Só que eles decidem, não, vamos invadir Constantinopla e tomar para devolvê-la para a Igreja do Ocidente. A gente tem que devolver porque esse pessoal da Igreja do Oriente são heréticos. Herético, eles vão querer mudar toda a crença, então vamos lá e tomar. E eles invadem Constantinopla, destroem meio mundo, depois saem, a cidade teve uma estabilidade política que ainda durou muito tempo, né? Como eu já tinha falado também, o Império foi perdendo território e teve várias revoltas. As cruzadas foram acabando com a estabilidade do Império, e aí os árabes vão tomando território, e um dos povos muçulmanos, os turco-otomanos, são os principais vetores dessa dissolução, porque eles vão tomando território, até que em 1453 só restava Constantinopla. O Império era só a cidade, uma cidade-estado. E aí eles invadem a cidade e tomam dos bizantinos. Isso é o fim da Idade Média, como a gente estabelece pela divisão tradicional da história, né? E como a gente fala, a história não é estanque. Então tinha coisas que começaram antes, que acabaram depois, coisas que começaram depois, enfim. Mas o que é bom lembrar? Fim do Império Bizantino, 1453, uma crise que durou séculos, contando cruzadas e tudo mais, e a relação com os árabes, né? Se você não entender, se a gente não partir agora para o mundo árabe, não vamos entender o fim do Império Bizantino. Vamos para a próxima parte.